Muitas polêmicas vêm à tona quando falamos do apóstolo Pedro. Afinal de contas, o que o Senhor Jesus quis dizer quando disse a ele: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja"? Outra polêmica também, não tão relevante, mas que também gera muito debates, gira em torno do galo. Foi o galo que cantou quando Pedro negou a Jesus? Ou foi algum toque de trombetas lá por parte dos romanos? Pois é, chegou o dia em que nós vamos falar dessas polêmicas e de outros assuntos muito relevantes sobre a vida de Pedro. Olá, tudo bem? A paz do Senhor. Eu sou o pastor Ciro Sanches Zibordi. Seja bem-vindo ao meu canal. Este é mais um vídeo da série de lições bíblicas da CPAD Adultos do primeiro trimestre de 2023. Curta este vídeo, compartilhe e, se desejar, inscreva-se no meu canal. Nós estamos aí com o objetivo de chegar o quanto antes a 100 mil inscritos. Mas por que, irmão Ciro? É por vaidade? O irmão está competindo com alguém? Não. Eu quero chegar a 100 mil inscritos. Claro que eu vou receber uma placa bonita do YouTube, que eu vou até ostentar, nesse caso, vou colocar para todos verem. Mas não é por causa disso que eu quero chegar a 100 mil. Eu quero chegar a 100 mil porque os canais do YouTube que têm 100 mil ou mais inscritos geralmente têm uma maior visibilidade. O YouTube distribui melhor os vídeos que são publicados nesse canal, tá certo? Então é por isso que nós queremos chegar logo a 100 mil inscritos. Mas seja bem-vindo, chegamos à lição de número 6. A lição de número 6, que é sobre o apóstolo Pedro, o avivamento no ministério de Pedro. O texto áureo, que está em Atos capítulo 2, versículo 14, nos diz o seguinte: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. E a verdade prática diz o seguinte: a vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. Pois bem, a nossa lição é a lição de número 6, que vai tratar justamente de Pedro antes de ser batizado no Espírito. Ele era um homem impulsivo, um homem voluntarioso e espiritualmente débil. Continuou sendo assim depois do avivamento, mas claro, a partir daí ele contou com a graça de Deus sobre a sua vida. Então, Pedro antes de ser batizado no Espírito e Pedro depois do Pentecostes. Depois do Pentecostes, nós vemos claramente que Pedro foi transformado em um homem cheio, como diz o autor aqui, cheio do Espírito Santo, revestido do poder do alto, um homem sobre o qual estava a unção do Espírito Santo. Muito bem, primeiro tópico, Pedro antes do Pentecostes. Vamos ter aqui 2 pontos. O primeiro, as 2 atitudes de Pedro, e o segundo, Pedro nega Jesus 3 vezes. Primeiro ponto, as 2 atitudes de Pedro. Este ponto é importante, porque menciona a grande pergunta de Jesus, que gerou uma grande confissão. A pergunta de Jesus foi: o que dizem que eu sou? O que os homens dizem que eu sou? E os apóstolos foram respondendo. Uns dizem que és isto ou aquilo, és Elias, és um profeta e etc. E Pedro então respondeu, e foi uma grande confissão: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus imediatamente lhe respondeu: olha, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, ou Simão filho de Jonas, porque não foi nem a carne e o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus.
E aí vem, então, uma declaração que tem gerado debates entre os teólogos. Em verdade te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Afinal de contas, a quem Jesus se referia, ou a que se referia, quando disse para Pedro, tu és a pedra? 4 posições se destacam entre os teólogos. A primeira, que nós, como evangélicos protestantes, já descartamos, é a posição dos teólogos católicos, os teólogos romanistas, que dizem que a pedra é Pedro, ou seja, Jesus estaria dizendo para Pedro que ele seria o fundamento da igreja. E daí vem uma série de doutrinas, e a própria tradição papal se baseia nisso, a sucessão entre os papas, e Pedro teria sido o primeiro papa. Bom, se Pedro é o fundamento da igreja, e se ele é o primeiro papa, então alguma coisa está errada. Claro que não na Bíblia, mas na tradição papal, porque o catolicismo romano não tem a Bíblia como fonte primária de autoridade. A fonte primacial de autoridade do catolicismo romano é a própria tradição. Porque se Pedro foi papa, ele teria sido um papa muito diferente. Primeiro, porque Pedro era casado. A Bíblia menciona a sogra de Pedro. Pedro também, ele era um homem falível como qualquer outro. O papa é considerado infalível. E tantas outras incongruências que nós poderíamos destacar nesta posição. Agora, afirmar-se também que Pedro é o fundamento é um outro absurdo, porque o próprio Pedro declarou que Jesus é a pedra. Lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 4, ele disse, chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Ele é a pedra, disse Pedro, inclusive, lá no capítulo 4, versículos 10 de Atos até o versículo 12, Pedro, ali perante o Sinédrio, ele disse que Jesus é a pedra e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual, disse ele, sejamos salvos ou possamos ser salvos. Então já descartamos de imediato essa primeira ideia de que a pedra seria o próprio Pedro. Bom, restam-nos 3 opções que podemos escolher uma delas, ou podemos, talvez, fazer uma combinação entre elas e chegar, de fato, ao que Jesus quis dizer quando afirmou, tu és a pedra. Não é? Então, a primeira posição, que é muito respeitada, e eu respeito, é aquela que, claro, sem dúvida nenhuma, refere-se ao fato de que Jesus, ao dizer para Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, Jesus, ele faz um jogo de palavras, mas refere-se a si mesmo. Como, por exemplo, quando Jesus disse, derribai este templo, e em 3 dias o reedificarei, e ele falava do seu corpo, mas estava ali falando, aparentemente com respeito ao templo, mas ele falava do templo do seu corpo. Da mesma forma, ele conversando com Pedro, ele não se refere a Pedro quando ele diz, e sobre esta pedra, ele refere sobre si mesmo, que era a rocha. Então esta é uma posição aceitável, uma posição que eu respeito muito. Qual é uma outra posição? A posição de que a pedra seria a própria confissão de Pedro. Ou seja, Jesus disse, olha, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. E tu és Pedro. E sobre esta pedra, ou seja, sobre esta declaração de que eu sou o Cristo, o Filho de Deus, edificarei a minha igreja. Também é uma posição bastante aceitável. A pedra, creio que é mais difícil ali na construção frasal, no contexto imediato, afirmar-se isso, mas também é uma posição aceitável. Aí vem uma terceira posição, e aí eu vou aproveitar e vou fazer propaganda de um livro de minha modesta autoria, que é esse aqui, ó, Pedro, o primeiro pregador pentecostal da série Pregadores da Bíblia. Você sabe que eu, por graça de Deus, desde 2005,
escrevo livros para pregadores. Eu tenho a série Erros que os Pregadores Devem Evitar, são 4 livros. Tenho outros livros para pregadores que não fazem parte de séries, como Evangelhos que Paulo Jamais Pregaria, Paulo, Príncipe dos Pregadores, mas tenho também a série Pregadores da Bíblia, que já está com 6 livros. Tem aqui o livro de Estevão, tem o de João Batista, Filipe, Barnabé, Paulo, que está aqui mais ao fundo, e também Pedro, o primeiro pregador pentecostal. Bom, quando eu discorro aqui sobre Pedro, claro que este livro é um livro bastante abrangente sobre Pedro, para você ter uma ideia aqui dos capítulos deste livro, são 7 capítulos, e aqui você tem o primeiro capítulo provado pela água. É interessante que Pedro foi tirado da água, né? Ele era pescador, mas foi provado muitas vezes pela água. Capítulo 2, pregador, apóstolo, papa não. Capítulo 3, treinamento de Pedro. Capítulo 4, assentado para ver o fim. Capítulo 5, em pé para um novo começo. Capítulo 6, primeiro pregador pentecostal. E capítulo 7, linha de chegada, em que eu faço uma comparação entre os apóstolos, como se eles estivessem numa maratona. Mas aqui, no capítulo 2, pregador, apóstolo, reticências, papa não, nas páginas 71 até a página de número 76, eu faço uma abordagem dessas 3 posições que eu estou aqui mencionando, as 3 posições que nós aceitamos. A primeira, de que esta pedra refere-se a Jesus Cristo, que eu acabei de citar. A segunda, de que a pedra diz respeito à grande confissão de Pedro. E a terceira, que é a que eu, de fato, ultimamente tenho defendido com mais ênfase. Eu vou até ler aqui para você entender bem a minha posição, que é uma combinação dessas 3 posições. Veja que interessante, muitos eruditos consideram difícil defender, biblicamente falando, a interpretação de que esta pedra, esta frase, esta pedra, é uma referência a Pedro, a sua grande declaração ou ao próprio Senhor Jesus, como se ele estivesse falando diante de um espelho. E diante dessas dificuldades, eles têm proposto uma 4ª via, considerando a posição da Igreja Católica como uma das vias também, né? A alternativa de que esta pedra alude a Cristo e os apóstolos. Em outras palavras, esta ideia é a seguinte: Cristo continua sendo o fundamento, o principal fundamento, mas sobre esse fundamento que é Cristo, os apóstolos seriam também outro fundamento. Não é que estaremos pondo outro fundamento. Os próprios apóstolos estariam fundamentados no único fundamento, que é Cristo, mas eles, por estarem em Cristo, eles também seriam uma base de sustentação para toda a igreja. Por isso que a Bíblia fala dos ensinos dos apóstolos, etc. Tem aquela passagem lá de Efésios capítulo 2, versículo 20, que fala do fundamento dos apóstolos, dos profetas. Então deixa-me ler aqui apenas alguns trechos, porque eu não vou ler toda essa abordagem, é importante também você adquirir o livro, mas o que eu digo aqui é o seguinte, ó. Pedro e Paulo, que são sem dúvida os mais proeminentes apóstolos do Novo Testamento, empregaram o termo grego Petra, constante da frase sobre esta pedra edificarei a minha igreja, para referir-se à rocha onde a igreja foi edificada, Jesus Cristo. E aí vários versículos são citados. Com isso, eles eliminaram qualquer possibilidade de o Senhor ter posto Pedro ou qualquer dos apóstolos como fundamento da igreja, em substituição ao que está posto. O próprio Paulo disse que ninguém pode pôr outro fundamento, além do que está posto. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 11 a 15. Entretanto, de modo paradoxal, a conduta de Pedro e Paulo não elimina a possibilidade de interpretarmos que esses 2 apóstolos e outros poderiam ser um fundamento firmado sobre o fundamento. Observe que Pedro, de certo modo, era o representante dos 12, apesar de não ter o primado. Lembremos-nos de que o Senhor, o fundamento dos apóstolos e os profetas, é tudo em todos, Colossenses 3 e 11. Se eles são esta pedra para a igreja, a igreja no caso, por conseguinte, está firmada no próprio Cristo.
O que corrobora a interpretação de que esta pedra refere-se a todos os apóstolos é a alusão às chaves do reino dos céus. É interessante isso. As quais o Senhor entregou simbolicamente a Pedro. Mateus 16, versículo 19. Isso, evidentemente, não significa que os apóstolos, ou Pedro em particular, possam fazer as pessoas, entrarem no céu. O termo reino dos céus, aliás, não equivale a céu. Trata-se em Mateus de uma alternativa ao reino de Deus, isto é, o reino de todos os que reconhecem o Todo-Poderoso como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quanto à frase, tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus, ela confirma que as chaves não foram dadas exclusivamente a Pedro. Ou seja, Pedro ali, ele ouve aquela palavra de Jesus porque ele era o nosso representante. O representante, especialmente, de todo o colégio apostólico, que seria também um fundamento. A Bíblia fala do fundamento dos apóstolos. Cristo, claro, é o único fundamento. Todos devem estar em Cristo. E como os apóstolos estavam, eles também formavam ali, digamos, um fundamento. Não poderoso em si mesmo, forte em si mesmo, mas que seria forte estando no fundamento que é Cristo. Cabe observar que o versículo Mateus 16, 19 diz: tudo que tiver sido ligado e desligado, não todo aquele que. Sugere o texto bíblico que o poder de Pedro não é sobre as pessoas. Então, isso é importante. Essas chaves dadas a Pedro, portanto, simbolizam a propagação do evangelho por toda a igreja, por meio de todos os pregadores e não somente por esse apóstolo. Então, a conclusão é a seguinte: Cristo é a pedra, o fundamento da igreja. Nós somos pequenos blocos ou pedras sendo edificadas sobre essa grande rocha. Por isso o próprio Pedro diz: chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Pedro, uma dessas pedras pequenas, foi o nosso representante por meio de quem nós, pregadores do evangelho, recebemos as chaves do reino dos céus. Grande é a nossa responsabilidade. Então aí está. Se você quiser se aprofundar, eu recomendo este livro de minha modesta autoria, Pedro, o primeiro pregador pentecostal. Mas vamos avançar com a nossa lição. O primeiro ponto, então, é as duas atitudes de Pedro. Então eu dizia que a grande pergunta de Jesus gerou essa grande confissão de Pedro, que eu examinei aqui rapidamente, e é interessante que logo em seguida vem a segunda atitude de Pedro. Pedro não vigiou e ele então, quando Jesus começou a falar da sua morte expiatória, do sacrifício que ele realizaria por nós, Pedro começou a dizer, Mateus 16, 22, Senhor, tem compaixão de ti, tem dó de ti, Senhor, tu não vais morrer não, que negócio é esse? Isso aí levanta uma outra questão. A quem Jesus se dirigiu, porque em seguida Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. A quem Jesus se referiu? Pedro estava possesso por Satanás? Não. Satanás, através dos seus agentes, não apenas possui pessoas, ele também as influencia, sobretudo no caso dos salvos. Veja, Pedro que andava com Jesus, é evidente que ele não estava possesso por Satanás ou por demônios, mas ele não vigiou, ele deu lugar ao diabo, e o diabo soprou ali algumas palavras no seu ouvido e Pedro acabou falando, e Jesus então repreendeu a Pedro, foi uma repreensão a Pedro, mas também, claro, a Satanás, foi uma dupla repreensão, porque se Jesus disse para trás de mim, Satanás, claro que ele estava repreendendo o próprio Satanás que tinha ali influenciado Pedro. Mas a repreensão também foi a Pedro que não vigiou. Por isso que a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Mas vamos ao segundo ponto. Pedro nega Jesus 3 vezes. E aqui vem uma outra questão.
Veja que o pecado de Pedro, na verdade, foi quádruplo. Ele negou, mentiu, jurou e praguejou. O autor, então, destaca aqui as 3 menções ao fato de Pedro ter negado a Jesus. Aqui eu vou ter que recorrer novamente ao meu livro para citá-lo, né? Porque aqui eu menciono justamente esse quádruplo pecado de Pedro. Pedro negou, mentiu, jurou e praguejou. Mas eu vou também fazer menção dessa questão aí do galo, né? Foi mesmo o galo que cantou? Muita gente está polemizando em torno disso, muitos aí se apegam àquela expressão canto do galo, para dizer que ali era o galicínios, no latim, que é uma referência, na verdade, ao toque da trombeta. Mas, irmãos, eu tenho dito, e muita gente às vezes me critica por conta disso, mas eu não vou brigar com o texto sagrado. Está escrito no grego, no texto grego, que o galo cantou. Não vá se apegar apenas à expressão canto do galo. Claro que um evangelista, ele cita canto do galo, e aí alguém toma essa expressão, só que tem outro que diz claramente que o galo cantou. O galo cantou. Os galos cantam. As trombetas são tocadas. Jesus, de maneira alguma, se referiu a trombetas ali. Ele estava falando do galo. Veja que já havia galo e galinha naquela região, diferentemente do que muita gente afirma, porque o próprio Senhor Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar como uma galinha junto os seus pintinhos e tu não quisesse. Será que Jesus estava dizendo que ele queria juntar como juntar os israelitas como a trombeta ajunta suas trombetinhas? Não, ele estava falando da galinha de fato. E onde tem galinha tem galo. Ah, irmão Ciro, mas não, porque eu ouvi o teólogo fulano de tal dizendo que, na verdade, é o toque da trombeta. Bom, eu poderia citar aqui várias fontes, mas aqui está a mão aqui que eu estava consultando há pouco, é o dicionário Mackenzie. Eu gosto muito desse dicionário Mackenzie, John Mackenzie. É um dicionário publicado pela editora Paulus, é uma editora católica, mas é muito bom esse dicionário. Esse aqui, inclusive, eu ganhei de presente do mestre Antônio Gilberto, tem aqui uma dedicatória dele. Ele me presenteou em 2006 com esse dicionário. E é interessante, olha aqui, algo interessante que diz na página de número 373. Aqui sobre a galinha. Olha aqui, porque muita gente diz que não podia haver galinha ali, os judeus não permitiam, e não havia como haver galinha ali, e nem galo, como que um galo poderia cantar, então só pode ser trombeta, mas o texto bíblico diz claramente no grego que o galo cantou. Não foi por acaso que os tradutores traduziram assim. Se não fosse assim, é evidente que os tradutores, eles também, traduzir não é apenas fazer uma tradução literal, muitas vezes requer-se uma adaptação, uma atualização de linguagem. E você pensa que os que fazem tradução da Bíblia são pessoas que não pesquisam, são eruditos que fazem a tradução. Então, se isso fosse verdade, se fosse realmente o toque da trombeta, pode ter certeza que versões mais atualizadas mudariam isso aí. Mas não. Aqui realmente é uma referência ao galo. O galo que tem carne, ossos, que canta. Então veja aqui o que diz John Mackenzie. Por muito tempo pensou-se que as galinhas domésticas não eram conhecidas na Mesopotâmia, na Síria, na Palestina, no Egito, antes do período persa. Mas foi demonstrado que as galinhas domésticas já eram conhecidas nessas regiões no 2º milênio a.C. Um selo israelita de Tel en Nasber, datado por volta de 600 a.C., representa um galo de rinha. Todavia, o Antigo Testamento não fala de galinhas. Sua criação na Palestina tornou-se muito comum nos períodos helenista e romano. Delas fala-se também nos evangelhos. E aí ele cita Mateus 23, 37, Lucas 11, 12. O canto do galo foi o sinal com o qual Jesus afirmou sua predição
da negação de Pedro. Então você leia Mateus 26, 34, 74, Marcos 14, 30, 72, Lucas 22, 34, 60, João 13, 38, João 18, versículo 27. Todas essas passagens falam do canto do galo, literalmente. Então, é uma polêmica assim que não acrescenta muita coisa, mas a gente não pode brigar com o texto. Está escrito que foi o galo que cantou. Voltando então para a nossa lição, vamos agora para o tópico de número 2. O tópico 2. Lembrando então, só que o autor destaca aqui que Pedro negou Jesus 3 vezes, mas reitero que mais do que negar, além de negar, Pedro, na verdade, mentiu, jurou e praguejou. Eu destaco isso no meu livro Pedro, o primeiro pregador pentecostal. Vamos para o segundo tópico, Pedro após Pentecostes, que é o que é mais importante aqui da lição de hoje. Pedro batizado no Espírito Santo. A primeira pregação pentecostal, se você observar ali, Pedro, ele prega com muito entusiasmo na primeira pregação após o derramamento inaugural do poder do Espírito. E é interessante que a pregação de Pedro foi uma pregação em que ele falou de Jesus do começo ao fim. Hoje em dia muita gente está falando, olha, eu sou pentecostal, mas meu irmão, e aí a gente vai ver a pregação e não fala nada de Jesus, fala de tanta coisa, mas quando você observa a primeira pregação pentecostal, Atos capítulo 2, versículos 22 a 36, você vai ver que Pedro, ele começa, depois de ele ter dado uma explicação sobre o derramamento do poder do Espírito, atrelando a profecia de Joel, isto é o que foi dito por Joel. Então ele disse, varões israelitas, escutai estas palavras, 2 pontos, vai começar a pregação. E então ele começa dizendo, Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus com sinais, prodígios, maravilhas. E Pedro continuou falando, e chega no versículo 36, em que ele vai concluir a pregação, e ele então disse, saiba com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Isso que é a pregação pentecostal. Começou com Jesus e terminou com Cristo. Então, esse é um primeiro ponto muito importante, Pedro batizado no Espírito Santo, você já vê aí a mudança, ele se levanta e ele prega a palavra. Um segundo ponto, Pedro e a cura do coxo, porque o autor destaca aqui justamente Pedro avivado no dia de Pentecostes, Pedro avivado em outras ocasiões, ou seja, Pedro cheio do Espírito Santo. Então, quando ele curou aquele coxo, ali ele, juntamente com João, estavam indo ao templo à hora da oração, e ali aquele homem estendeu a mão, querendo receber alguma coisa, uma esmola, e Pedro lhe disse, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E Pedro acabou sendo interrogado, o homem entrou no templo saltando e glorificando a Deus, e Pedro teve que comparecer ali perante o sinédrio para se explicar, para responder o que tinha acontecido, e ele aproveitou a oportunidade para pregar sobre a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. O terceiro ponto, Pedro avivado em outras ocasiões. Em Jerusalém, no dia de Pentecostes, nós vemos claramente a cura do coxo, também perante o sinédrio, em Samaria, Atos 8, ali quando Pedro, ele também, juntamente com João, vai visitar a cidade de Samaria, a região de Samaria, a província de Samaria, mais precisamente, onde Filipe, o diácono, estava atuando. Não vá confundir Filipe diácono com Filipe apóstolo. Muita gente confunde. Não tem nada que ver uma coisa com a outra. Quando acontece a perseguição em Jerusalém, por causa do caso de Estevão, né? Estevão acabou sendo morto, apedrejado, mas os pregadores foram espalhados, a Bíblia diz, exceto os apóstolos. Os apóstolos ficaram em Jerusalém. Filipe não era o apóstolo, Filipe era um dos 7 diáconos que foram eleitos além dos apóstolos. Porque os apóstolos disseram, olha, nós vamos cuidar da oração e da palavra, né?
Então precisamos de 7 homens cheios do Espírito Santo, de boa reputação, cheios de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Então entre eles estava Estevão e Filipe. Então Filipe é o diácono evangelista, e não o apóstolo entre os 12. Então aquele Filipe que desce a Samaria não é o Filipe apóstolo. O Filipe apóstolo permanece em Jerusalém. O Filipe que desce a Samaria é um dos 7 varões que foram escolhidos como diácono, conforme Atos capítulo 6, homens de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Então, Pedro também, ele vai lá com João a Samaria para visitar a obra de Deus ali, e acontece um grande avivamento. Depois nós vemos também no capítulo 9, Pedro em Lida e Jope. A gente percebe que Pedro já tinha se tornado a essa altura um pregador itinerante. Olha que interessante, Pedro que começou como pastor, Jesus entregou a ele o cajado de pastor e disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Você vê que no capítulo 9 ele está passando por vários lugares, evangelizando, pregando. Ele acabou se tornando um pregador itinerante, tanto que é quase certo que ele foi parar em Corinto também, porque em Corinto, mais tarde, ele acabou indo para a Europa também, porque lá em Corinto havia inclusive um grupo, um partido, ou uma facção que dizia, eu sou de Pedro. É muito possível que Pedro também andou lá pela Europa e esteve também na cidade de Corinto, porque ele se tornou um pregador itinerante. Pedro, que foi pastor primeiro, se torna pregador itinerante. Não é muito comum isso, né? Normalmente o camarada é itinerante, chega uma hora que ele diz, eu estou cansado, agora eu quero ser pastor. Veja, no caso de Pedro aconteceu diferente. Então isso está lá em Atos capítulo 9, versículos 34 a 42. E aí o terceiro tópico é um tópico em que o autor ele aproveita para fazer uma conclusão a respeito do avivamento, mas sem dar muito destaque para Pedro. Os primeiros tópicos é que falam mais de Pedro. Primeiro, Pedro antes de Pentecostes. O segundo tópico, Pedro após o Pentecostes. Ele se tornou um pregador vibrante, dinâmico, continuou sendo impulsivo, mas agora um homem com muito mais autoridade para pregar, para anunciar o evangelho e também conhecedor, claro, da palavra de Deus. Agora, o terceiro tópico é a igreja de hoje e o avivamento do Pentecostes. Primeiro ponto, a igreja atual e o Pentecostes. O autor destaca, então, que só pode haver um tempo de avivamento nos dias presentes se os crentes buscarem o derramamento do Espírito Santo, como no dia de Pentecostes. Mas ele também destaca, quando Jesus vier, achará fé na terra, porque eu tenho defendido que pelas profecias não haverá um avivamento geral. Haverá avivamentos aqui e ali. Haverá avivamento onde houver busca. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Onde houver busca, onde houver compromisso com a palavra, haverá avivamento. Mas pelas profecias, o amor de muitos esfriará, o amor de quase todos. E quando Jesus vier, achará fé na terra. Então aqui, de maneira paradoxal, o autor destaca isso. Ele diz que quando Jesus vier, conforme Lucas 18:8, haverá fé na terra? Não. Só que nós estamos buscando um avivamento. Não é um avivamento que vai apressar a vinda de Jesus. Até porque aquela passagem de Pedro que diz apressando, em algumas versões, na verdade é apressando-se, ou apressando-nos. Nós que temos que nos apressar em nossa preparação. Não é que nós podemos fazer alguma coisa para Jesus voltar logo. Não. Jesus, ele vai voltar a qualquer momento, a vinda do Senhor é iminente, mas aquele dia, hora, ninguém sabe. Não é um avivamento que vai acontecer na terra que vai apressar a vinda do Senhor. Então, nós sabemos que haverá um grande avivamento por ocasião do período tribulacional, entre os judeus especialmente. Haverá um grande avivamento também no milênio, mas nesse momento que antecede a vinda do Senhor, a gente vê que haverá um esfriamento. Por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas
cabe a nós buscar avivamento, porque nós temos que ser reservas de Deus na terra. Quando Elias disse: Senhor, mataram todos os seus profetas, só restou a mim, porque a idolatria estava generalizada em Israel. O que o Senhor disse para Elias? Pois é, Elias, mas tem 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Então nós temos que ser uma igreja avivada, temos que ser essa reserva de Deus na terra, porque infelizmente, em termos globais, em termos gerais, há um esfriamento e um aumento da iniquidade. Ponto 2. Tempos de multiplicação da iniquidade. É o que eu acabei de falar. Os últimos dias são marcados por multiplicação da iniquidade e esfriamento do amor. Mas nós devemos pregar o evangelho nesses tempos trabalhosos, destaca o autor, nesse tempo de princípio de dores. Nós já estamos vivendo o princípio das dores, porque esse termo no grego, princípio de dores, é um termo muito conhecido na literatura apocalíptica, que significa, na verdade, dor, é o termo ode no grego, né? Fala de dores progressivas, como uma mulher que está ali para dar à luz, e as dores vão aumentando à medida que vai chegando a hora do parto. Então hoje nós já estamos experimentando o princípio de dores, que é um período que vai adentrar também o início do período tribulacional, só que aí a igreja já terá sido arrebatada. Se você quiser entender isso bem, o meu canal, modéstia à parte, ele é especializado em escatologia. Você tem aqui várias playlists. Veja, por exemplo, a playlist Sermão Profético de Jesus. Lá eu explico o que é o princípio de dores. E o terceiro e último ponto, a igreja será arrebatada. É essa a nossa esperança. A parábola das 10 virgens, diz o autor, tem uma mensagem, né, sobre a igreja ou para a igreja. Muitas pessoas questionam como que essa parábola pode se referir à igreja. Não é que a parábola se refere à igreja especificamente, até porque a noiva não aparece. Mas a parábola fala de vigilância. Um grande erro de quem interpreta parábolas é querer encontrar significado para tudo que é mencionado nela. Não. Se você estudar um pouco de hermenêutica e regras de interpretação de parábolas, você vai ver que não se deve querer interpretar cada elemento, mas sim descobrir o propósito, o que Jesus quis dizer ao apresentar a parábola. E claramente, eu tenho também um vídeo aqui, que se você quiser se aprofundar, eu tenho um vídeo no meu canal sobre a parábola das 10 virgens, você vai ver claramente que não tem nada a ver com Israel, como alguém está falando. Jesus lança a mão, ele utiliza o que os israelitas conheciam muito bem, mas não é uma aplicação para Israel, a aplicação é para nós, para que vigiemos. Jesus tinha falado dos 2 servos, no capítulo 24, e quando ele entra no capítulo 25 de Mateus, ele então continua falando dessa vigilância ante a iminência da vinda do Senhor. Então, não tem nada a ver com Israel. Ali são 2 grupos que representam 2 atitudes ante a iminente vinda do Senhor. Então, o autor aqui foi muito feliz ao destacar isso na lição. Então, nós vamos concluindo por aqui. Repito, se você quiser saber mais e entender de fato essa parábola das 10 virgens, veja o vídeo que eu recomendei aí e também assista os vídeos da playlist Sermão Profético de Jesus, porque esta parábola das 10 virgens essa parábola das 10 virgens está dentro de um contexto, que é o sermão profético do Senhor Jesus. Vamos então concluindo a nossa lição de número 6. O autor conclui da seguinte maneira, lição de número 6, a próxima é sobre Estevão, e também vou aqui recomendar um livro de minha modesta autoria, que é esse aqui, ó. Estevão, o primeiro apologista do Evangelho. Mas o autor conclui assim a lição. O ministério do apóstolo Pedro mudou completamente após ser revestido do poder de Deus. Antes do Pentecostes, ele não tinha firmeza, era precipitado e voluntarioso. Mas depois passou a existir um Pedro cheio da graça de Deus, de unção, de sabedoria e de poder para cumprir a missão confiada por Jesus aos discípulos. Sem dúvida,
o apóstolo Pedro é um modelo de vida e de ministério avivado sob o poder do Espírito Santo. Aí está então, chegamos ao fim de mais uma lição, que Deus abençoe a sua vida. Não deixe de curtir, se você chegou até aqui, eu creio que você está gostando. Então não deixe de curtir esse vídeo, compartilhe e também inscreva-se no meu canal. Ajude-me a chegar aí o quanto antes a 100 mil inscritos, porque isso trará grandes benefícios para o nosso trabalho. Que Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor.